Oi, vidas, tudo bem? Eu sou a Giovana, esse aqui é o Amor em Letras e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês por que eu resolvi estudar letras, porque eu resolvi fazer a graduação em letras. Muita gente me pergunta isso, eu já me perguntei isso durante muito tempo e hoje eu vim contar isso pra vocês. Então, se você gosta desse tema, se você quer saber mais sobre o curso de letras, sobre fazer graduação, continua assistindo esse vídeo e bora começar. Bom, primeiramente, fazer graduação é um privilégio. Fazer graduação na universidade pública é um privilégio, a gente tem sempre que defender a universidade pública, a universidade federal, a universidade que é para todos, que é realmente universal. Então, gente, primeira coisa que eu queria falar é que eu sou muito privilegiada por poder escolher a minha graduação, por poder sentar e falar, eu quero fazer esse curso. Muita gente despreza os cursos de humanas, muita gente não. A maioria das pessoas, porque não consegue enxergar o quanto eles são importantes para o desenvolvimento das pessoas, como seres humanos, como pensantes. E o curso de letras, ele é muito focado nisso, falando agora da parte da literatura dele. E muita gente tem uma visão errônea sobre esse curso, e dependendo da universidade em que você for estudar, eu estudo na Unesp, você vai ter uma experiência diferente, porque são professores diferentes, são metodologias diferentes, mas a gente divide o curso basicamente numa língua estrangeira ou somente no português, na linguística, que é o estudo da linguagem, que é muito profundo, muito abrangente, muito interessante, por mais que seja bem difícil, e também nas literaturas, que é tudo lindo, maravilhoso para mim, que amo literatura, por mais que eu também ache linguística incrível, um campo incrível de estudo, e eu posso fazer um vídeo explicando detalhadamente cada uma dessas partes. No caso, na minha faculdade, a gente tem a opção de fazer português e mais 2 línguas, com formação de 5 anos, no caso. Daí a gente também tem bacharelado e licenciatura na mesma graduação, então eu não preciso fazer a licenciatura separada ou o bacharelado separado. Os alunos, eles têm essa flexibilidade de fazer os dois ou fazer um de cada. Eu, no caso, vou fazer os dois e vou fazer 2 línguas. Eu pretendo fazer espanhol, francês e português, terminar a graduação assim em 5 anos. Agora, se eu for fazer um idioma só, eu consigo terminar em 4, mas eu vou fazer em 5 mesmo, provavelmente. Só especificando coisas sobre a minha faculdade, que pode ser diferente na sua, dependendo de como é o seu curso de letras. O curso de letras da Unesp tem uma grade bem completa, e por isso que eu escolhi ele, por isso que ele foi tão atrativo para mim, e também porque eu tive uma professora que estudou lá, que foi muito importante para eu escolher esse curso. E por que eu escolhi letras? Bom, eu sempre fui uma aluna muito boa, uma aluna excepcional, aluna da nota 10, da nota 9, uma aluna que sempre participou dos grêmios, uma aluna que sempre foi representante de classe. Então, para mim, sempre foi muito importante a escola. E não é que essa mentalidade sempre foi, assim, inserida em mim dentro de casa, sabe? Mas aqui em casa eu sempre tive incentivo. Pagaram escola para mim no ensino médio. Antes eu tinha estudado em escola pública. A minha mãe, desde pequena, ela me dá livro. A minha tia Maíra, ela sempre me deu vários livros durante a minha adolescência. Então eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de estudar. Por mais que a gente tenha momentos que a gente cansa, né? Que a gente fala assim, não quero estudar hoje, mas eu sempre fui uma menina que gostava realmente de estudar. Nunca os estudos, sentar e aprender sobre uma matéria foi algo penoso pra mim. Muito pelo contrário, era algo que eu gostava. Só que no ensino médio foi uma pressão muito maior de todas as matérias. Então, como eu havia acabado de mudar de escola, era um ritmo muito avançado pra mim. E no ensino médio, eu descobri quais matérias eu realmente gostava, o que eu gostava de estudar. Eu já tinha uma breve noção no ensino fundamental, mas no ensino fundamental eu amava matemática. No primeiro ano eu descobri que eu gostava de matemática, mas que o que eu amava estudar era literatura. Foi o primeiro ano que eu tive literatura na escola, e isso foi fundamental para eu sentar e falar assim, nossa, eu faria letras. Só que tem toda uma pressão que, você devia fazer um curso que dá mais dinheiro, lecionar, dar aula. Dar aula, você vai ser pobre a vida inteira, sabe? E é lógico que o dinheiro é importante, gente, mas o que dá satisfação? E se eu posso escolher, eu vou fazer o que eu amo e o que eu posso ser relativamente bem-sucedida, ou eu vou fazer algo que eu não gosto pra viver uma vida infeliz, sabe? É lógico que a vida ela pode ser infeliz independente do curso que você estuda na faculdade, mas eu creio que eu não seria quem eu sou se eu escolhesse outro curso. O Amor em Letras, ele não existiria, o Amor em Letras ele chama assim porque o curso de graduação em letras, ele se tornou um sonho pra mim, ele se tornou algo que eu queria muito. Tanto que, quando eu me formei em 2019, 2020, eu já passei na faculdade. Eu passei em letras em Assis, que é outra faculdade da Unesp. Não fui pra lá, porque eu tinha feito reopção. Eu tava prestando psicologia, de tão confusa que eu tava confusa entre psicologia e letras. Psicologia por questão financeira, porque ganha melhor do que
na maioria das vezes, ganha melhor do que um profissional de letras, pra você ver como a influência das outras pessoas, ela mexe com a gente, por mais que psicologia esteja super saturado. E daí letras. E eu queria letras, e eu fui tentar mudar os cursos quando eu já tinha feito inscrição no vestibular, não consegui mais. Enfim, gente, tive que prestar psicologia, depois fiz reopção, passei, e também passei numa universidade federal no curso de linguística, que é uma área muito específica que também a gente estuda em letras. E eu fui fazer linguística em 2020 na Universidade Federal de São Carlos, que é a UFSCar. E eu gostei do curso, só que se não tem literatura, não faz tanto sentido pra mim. E era um curso de bacharel, então se não tem como ensinar, também não faz sentido pra mim. Porque eu sempre fui uma criança que gostou de ensinar as outras crianças. Que gostava de ensinar as pessoas qualquer tipo de coisa, não é só a literatura, a gramática, redação. Isso sempre foi muito natural pra mim, eu sentar e eu ensinar algo pra alguém. Sempre foi algo que eu gostei muito de fazer. E quando eu entrei esse ano, eu prestei vestibular de novo ano passado, e eu entrei em 2021 na faculdade de letras de novo, da Unesp. Só que daí num campus um pouco mais perto da minha cidade, 1 hora mais perto, que eu moro a 3 horas do meu campus atual, que é em Araraquara, na Unesp também. Eu descobri, eu tive a certeza, eu já tinha, tipo assim, 90% de certeza que eu ia amar letras, que eu tinha que ter saído de linguística porque eu precisava de literatura. E quando eu cheguei na faculdade, que tinha licenciatura, que tinha bacharel, que tinha linguística, que é muito importante, que é muito lindo de estudar, que é muito complexo, e também tinha literatura, e também tinha outras línguas, daí tem fonética, tem, enfim, muitas coisas que compõem uma língua, que compõem os estudos de letras. Eu falei assim, eu tô no meu lugar, mesmo online, sabe? Eu tive um envolvimento com a minha turma que foi excelente, os meus amigos da faculdade, eles são as pessoas mais sensacionais do mundo, e eu escolhi letras não por causa dos meus amigos ou por causa da Unesp em si, mas porque eu amo ensinar. Eu descobri que se eu não fizesse licenciatura, se eu não passasse a minha vida ensinando, eu não ia ser feliz. Eu adoro isso, tanto que eu já dou aula particular faz mais de 1 ano. Desde 2020, do final de 2020, eu tava dando aula particular. Eu trabalhei no Kumon um tempo e foi muito legal pra eu descobrir que até mesmo eu, uma pessoa que não tem muita paciência, quando eu tô ensinando, eu tenho uma paciência absurda, menos com a minha prima Sara. Mas fora isso, eu consigo sentar com qualquer idade e falar sobre alguma coisa, ensinar sobre alguma coisa. E eu falei assim, é isso que eu amo fazer. E eu sei que isso é um privilégio meu, de eu poder escolher. Porque muita gente é pressionada a fazer tal curso porque almeja ter um salário melhor. E isso é uma coisa também que acontece por causa do neoliberalismo, do capitalismo, enfim, tem muito a ver com o sistema, tem muito a ver com a desigualdade social, esses fatores que levam a gente a querer fazer um curso que a gente não quer por ter uma remuneração melhor, sabe? Só que dá pra você ser bem sucedido sim fazendo letras. Eu conheço professores que ganham um salário super alto. Também tem a questão dos escritores. A gente tem poucas pessoas no Brasil que leem assiduamente, mas essas pessoas, elas leem muito. Eu, por exemplo, vocês que acompanham aqui sabem o quanto que eu compro livro, o quanto que eu consumo literatura, tanto nacional quanto estrangeira. Então, os autores, eles ganham dinheiro se eles são autores mais reconhecidos. Claro que autores pequenos, autores independentes, são outra história e eles ainda são muito pouco valorizados. Mas eu falo que, assim, tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra pesquisar, tem muito campo de trabalho dentro da licenciatura, dentro do bacharelado em letras. Dá pra você trabalhar em editoras, dá pra você trabalhar em jornais, escrevendo pra uma revista, fazendo um blog. Tem como você fazer muitas coisas. Revisar texto, traduzir texto, depende do que você vai fazer. Por exemplo, no bacharel você consegue traduzir textos, na licenciatura que você consegue lecionar. Por isso que é muito importante você ver o foco do seu curso, tá? Que são poucas universidades no Brasil que apresentam o bacharelado e a licenciatura juntos no mesmo curso, tá bom? Enfim, gente, escolher letras foi um ato pra mim de coragem, porque eu sempre ouvi que eu podia mais, só que por que letras é menos? Letras não é menos, não. É muito importante. E conforme eu fui fazendo algumas matérias na faculdade, eu fiz uma matéria que chama Literatura na Sala de Aula com a professora Juliana, e foi a coisa mais incrível do mundo, porque ela passou vários textos, e um texto do Antônio Cândido, que chama O Direito à Literatura, que é muito famoso, ele é de, tipo assim, 30 e poucos anos atrás. Ele mudou muito minha concepção das coisas. Também descobri que eu sou uma leitora, e querer me tornar cada vez mais leitora e não ledora fez eu abrir meus olhos para muitas coisas. O ledor é aquela pessoa que ela não consegue interpretar informações, que ela só decora. É o que
o sistema ele quer fazer com os alunos na escola. Não quer fazer eles pensarem por eles mesmos, em sim, eles pegarem um texto didático, decorarem aquilo e fazerem uma prova e depois esquecerem tudo. Bom, já os leitores, eles refletem, eles interpretam informações e eles buscam, através das leituras que eles fazem, conhecer o mundo, questionar o mundo, entender as coisas. E ser leitor é um ato revolucionário, é ir contra o sistema e é entender esse sistema. E é simplesmente algo que eu quero fazer com os meus alunos. Eu sei que parece muito utópico da minha parte, mas é algo que a gente vai construindo com o tempo e que eu quero estudar muito para isso, para eu ser esse tipo de professora que fomenta nos alunos a literatura não como algo chato e que vai ensinar, que vai direcionar os alunos a serem leitores da vida, do mundo e não só dos textos. Mas sendo verdadeiros leitores dos textos, eles já vão conseguir fazer isso. E uma coisa que eu lembrei agora é que na primeira semana de aula, a professora Juliana, ela perguntou pra gente: por que não estudar letras? Diante de todo o contexto que a gente está vivendo, as pessoas elas precisam acordar para a realidade. Elas precisam enxergar as coisas, sabe? E eu não poderia deixar de citar nesse vídeo várias professoras que eu tive de gramática, que eu nunca fui uma pessoa que gostou de ensinar gramática, mas no último mês eu tô com uma turma de gramática muito legal e tá sendo uma experiência incrível e eu comecei a falar assim: por mais que a gramática seja totalmente normativa, que ela seja elitista, ela não deixa de ser importante e eu tive professoras incríveis de gramática. Eu tive a professora Cibele, que no ensino médio ela foi responsável por ensinar a maioria das coisas que eu sei sobre gramática, que me fez gostar ainda mais da matéria, entender muito mais. É uma professora que eu tenho muita saudade, ela foi incrível e eu admiro muito a forma dela de explicar a gramática. A professora Amanda, a professora Sueli, a professora Mônica também foram incríveis, eram ótimas professoras enquanto eu estava no ensino fundamental. E como eu já disse antes, a tia Lari, que me fez amar literatura, que me fez amar literatura nacional, que me convenceu a ler diversos livros incríveis. Eu acho que ela transmitiu uma inspiração muito grande para os alunos de como é legal a literatura. Eu, pelo menos, sentia muito isso, tanto que eu fui atraída para o curso de letras por causa da matéria dela, por causa de literatura no primeiro ano, no colegial. E daí eu comecei a pensar em fazer letras desde o final do primeiro ano. Eu cheguei no primeiro ano com notas excelentes de matemática e com notas excelentes de literatura. Por incrível que pareça, eu era muito boa em matemática e eu continuei sendo durante até metade do ensino médio. Depois disso, eu falei, não é isso que eu gosto de estudar, e a metodologia que a matemática é ensinada, ela é uma metodologia muito limitante. Mas falando agora de letras, de literatura, eu sempre gostei de escrever, e com a professora Rita de redação, eu comecei a entender como organizar um texto, eu aprendi muita coisa com ela, não poderia deixar de citar a Rita aqui, e foi muito incrível. Eu tive professoras substitutas, por exemplo, a Mara, que me inspiraram muito, que me fez gostar de Lima Barreto, por exemplo, que me fez ler os contos do Lima Barreto. E isso, gente, essas professoras que fizeram parte da minha vida, é lógico que eu poderia citar todos os professores do meu ensino médio, professores de história, professores de filosofia, de história da arte, que me inspiraram, no ensino fundamental também. Mas as minhas professoras de português, elas foram primordiais para que eu quisesse fazer letras. Eu admiro muito a capacidade delas dentro da sala de aula e elas me inspiraram realmente a isso. E eu acho que você querer ensinar, que você querer que as pessoas tenham autonomia, que elas tenham direito à literatura, fazendo então uma referência no texto do Antônio Cândido, é ir contra a maré realmente da nossa sociedade. E é uma coisa que eu quero pro futuro. Eu quero que as pessoas pensem, que elas sejam críticas, que elas amem ler e que elas vejam que a literatura, ela é imprescindível. O próprio Antônio Cândido, ele fala que a literatura ela tem função psicológica, que quando a gente sai da realidade, a gente tem nossos devaneios, a própria fantasia faz isso, aquilo além do normal. Ela também tem função social, que eu acredito que é uma função muito importante, a gente ponderar as coisas, entender a realidade, entender o mundo, entender onde a gente tá, sabe? Onde a gente se situa, quais são os nossos privilégios, quais são as faltas deles, dos outros também, enxergar as bases, os fundamentos da sociedade. A função social da literatura ela é imensa. E por último, mas não menos importante, também tem a função formadora, que é o que a literatura faz com a gente. Eu acho que todo mundo que cresceu lendo teve algum livro que mudou totalmente o seu jeito de olhar para as coisas, o seu jeito de ver a forma que o mundo acontece. É claro que para cada pessoa pode ser um livro diferente, um livro de fantasia, um livro de romance, uma distopia, sabe?
São vários livros que eles vão transformando a nossa forma de lidar com o mundo, o caráter que a gente quer ter. Eles mudam a gente, eles formam a gente, por isso que a função formadora. E pensando nisso tudo, eu lembrei de como um romance do Daniel Pennac, que a minha professora Rosângela passou esse semestre pra gente na faculdade. E foi um livro lindo, sensacional, que explica muito a relação do leitor com o livro, da gente com o livro, e eu me encaixei, assim, em quase todos os aspectos que ele tinha colocado. E daí ele coloca vários direitos que o leitor tem. Pular página, ler o final do livro, ler uma página por dia, ler gêneros diferentes, ler o mesmo gênero. Ele traz a importância da literatura, do que tá dentro do livro, da atividade de ler. Isso é muito legal, gente, do exemplo, das limitações. É um livro que eu recomendo pra todo mundo ler, não só quem faz graduação, não é um livro difícil, é o livro mais fácil que eu já li na graduação. E esse livro é incrível. E assim, a literatura, pensando agora no Antônio Cândido de novo, ela tem que ser um bem incompressível, um bem não limitante, um bem que não é tirado das pessoas, tem que ser igual comida, igual água, igual moradia, tem que estar inserido dentro das coisas primordiais para as pessoas. A literatura, ela dá dignidade para as pessoas viverem. E é lógico que eu não fiz letras só por causa da literatura, mas a literatura, ela me move de um jeito que eu não sei nem explicar. O quanto que ela me transformou, me transforma diariamente quando eu sinto, abro as páginas de um livro, leio, ou quando eu discuto com alguém sobre um livro, sobre a nossa realidade. A literatura, ela está inserida em todos esses momentos. Então, o curso de letras, para mim, é ideal, é maravilhoso. E eu saio da minha zona de conforto em linguística, mas ainda assim eu aprendo muita coisa. Em literatura eu me sinto em casa. E mesmo eu me sentindo em casa, parece que eu estou descobrindo toda hora um cômodo novo, um armário, um cômodo surpresa, sabe? E tá sendo simplesmente incrível a experiência de fazer a graduação em letras, e eu convido você que sente no coração isso, se você tiver a oportunidade, se você tiver as condições, se você tiver esse privilégio, faça letras. E foi basicamente por isso que eu escolhi fazer letras. Eu não sei se ficou totalmente claro, mas sempre a literatura foi algo muito importante para mim. Eu posso trazer mais vídeos falando sobre esse tema, e eu vou trazer mais vídeos mostrando como vai ser a minha rotina morando sozinha, eu indo para a faculdade, como é a minha faculdade. Eu tenho muito conteúdo sobre isso para falar com vocês. Eu amo a minha universidade, eu amo os meus professores, eu amo o meu curso, eu amo meus colegas de classe. E, enfim, fazer letras tá sendo uma experiência maravilhosa, e por mais que seja desgastante, por mais que deixe a gente com olheiras, que às vezes a gente surte quando tem que entregar um trabalho até 23h59 e é 11 horas e você tá terminando. Enfim, são muitas coisas, são os ócios do ofício, mas tá sendo muito prazeroso, tá sendo uma realização imensa fazer essa faculdade, fazer esse curso de letras. E é isso, vidas, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber qual curso vocês fazem na faculdade, o que fez, qual foi a motivação para vocês fazerem eles. E eu costumo falar que a literatura, ela não salva vidas, mas ela salva almas. E que a literatura, ela salvou a minha alma, e que eu quero trazer isso para os meus alunos dentro da sala de aula. Bom, eu vou me despedindo de vocês. Assistam os próximos vídeos do canal que vai ter aqui para vocês assistirem. Um beijo grande no coração de vocês. Façam o curso que mexe com o coração de vocês. Enfim, gente, desejo que vocês tenham a oportunidade, o privilégio de fazer isso, tá bom? Mais uma vez, mais um beijo, mais um abraço, e até o próximo vídeo.